E aí galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai fazer a correção das atividades da semana passada, né? Das atividades da semana do dia 27, da atividade, da atividade do dia 27, da atividade do dia 28 e da atividade do dia 29 dos meses de abril. Começando pelas atividades do dia 27. Primeira questão: 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esse seriam necessários? Para resolver a primeira questão, a gente só precisa fazer uma divisão. A gente pode simplesmente dividir 1.600 por 200. Já que cada caminhão carrega 200, então se a gente dividir 1.600 por 200, a gente vai encontrar quantos caminhões são necessários para transportar os 1.600 metros cúbicos de areia. Então, 16 dividido por 2, 8. Então, serão necessários 8 caminhões para transportar 16 metros cúbicos de areia. 8 caminhões igual ao primeiro. Ou o caminhão, já está na questão, pode fazer 8 viagens. A segunda questão pergunta qual o valor de x na expressão x sobre 5 igual a 21 sobre 35. Bota aqui, x sobre 5 igual a 21 sobre 35. E a gente pode fazer o que a gente chama geralmente de multiplicar cruzado ou multiplicar em x. A gente vai multiplicar o 5 por 21 e o x por 35. A gente multiplica em x. Assim. Fica 35x, 35 vezes x, igual a 21 vezes 5. 21 vezes 5 é 105. 35x vai ser igual a 105. Agora a gente passa o 35 para o outro lado, dividindo. 105 dividido por 35. A gente encontra então, se a gente dividir 105 por 35, a gente encontra 3. Então, x igual a 3 é a resposta da segunda questão. Isso do dia 27. A terceira questão do dia 27 apresenta o problema: a comida que restou para 3 náufragos seria suficiente para alimentá-los por 12 dias. Um deles resolveu saltar e tentar chegar em terra nadando. Com um náufrago a menos, qual será a duração dos alimentos? Assim, se a quantidade de comida que 3 náufragos tinham conseguia alimentá-los por 12 dias, a quantidade de comida agora vai conseguir alimentar esses 2 náufragos. A gente pode montar aqui uma proporção. Quando a gente trabalha com esse tipo de questão, que a gente envolve grandezas diferentes, a gente sempre tem que prestar atenção se elas não são inversamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais? Quando uma grandeza aumenta e outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Quando as duas crescem na mesma direção, ou seja, quando as duas crescem juntas ou as duas diminuem juntas, elas são diretamente proporcionais. No caso de uma crescer na direção oposta à outra, elas são inversamente proporcionais. E nesse caso, quanto menos náufragos eu tenho, ou seja, quando o número de pessoas diminui, a quantidade de dias que elas conseguem se alimentar aumenta, né? Então aí a gente teria nós teríamos grandezas inversamente proporcionais. Se essa grandeza cresce nessa direção, a outra grandeza vai crescer na direção contrária. Bom, se elas fossem diretamente proporcionais, a gente montaria a resolução do problema assim: 3 sobre 2 igual a 12 sobre x. Se elas fossem diretamente proporcionais. Como elas são inversamente proporcionais, a gente vai ter que inverter uma grandeza. Aqui eu vou inverter a segunda fração. Vou escrever x sobre 12.
multiplicando os meios pelos extremos, como a gente também chama, né? Os meios pelos extremos. Perdão, os meios pelos extremos. A gente teria 2x, né, 2 vezes x, vai ser igual a 3 vezes 12. Daí a gente teria que 2x é igual a 36. Então x seria 36 dividido por 2. 36 dividido por 2 é 18. Os náufragos ganharam aí 6 dias a mais para sobreviver e esperar por ajuda. Na quarta questão, também do dia 27, a gente tem a pergunta: qual o valor de x na equação 1 sobre 7 igual a x menos 6 sobre 49? A gente vai escrever aqui. A forma de executar essa equação, né, a forma de resolver essa equação não vai mudar. A gente vai multiplicar os meios pelos extremos novamente. Aqui no caso, a gente tem x menos 6 vezes 7, né? 7x menos 6, que vai ser igual a 1 vezes 49. 49. Aqui a gente pode já dividir o 49 por 7. Então, x menos 6 vai ser igual a 49 dividido por 7. Que 49 dividido por 7, a gente sabe que também é 7, né? Então, x menos 6. Aqui eu não preciso mais colocar o parêntese. Então, qual o número que eu subtraio 6 e vai dar igual a 7? Seria 13, né? Ou a gente pode fazer o seguinte: x é igual a 7 e passa o 6 que está aqui subtraindo para o outro lado. 7 mais 6 é 13. E essa é a resposta da quarta questão do primeiro dia do dia 27. Avançando para as questões do dia 28, a gente tem na primeira questão, três frações que geram dízimas periódicas, né? A gente está supondo que elas vão gerar dízimas periódicas. A gente vai encontrar qual é essa dívida, qual é essa dízima. Na letra A, a gente tem 5 sobre 9. Bom, se a gente montar essa divisão usando o algoritmo da divisão, né? 5 dividido por 9, a gente não consegue dividir 5 por 9, porque 5 é menor que 9. Então a gente vai colocar um 0 aqui, um 0 e uma vírgula aqui, tá? 50 dividido por 9 é 5. 5 vezes 9, 45. 45 menos 50, 50 menos 45, perdão, 5. A gente não consegue dividir, coloca o 0 aqui. 50 dividido por 9, 5, que vai 45. Vai sobrar 5, a gente vai colocar outro 0, que a gente não consegue dividir. Aí vai colocar outro 5 aqui, aí vai 45. E assim por diante, né? Então, essa fração representa a dízima periódica 0,5555 reticências. Na letra B, a gente tem 7 sobre 3. Usando novamente o algoritmo da divisão, 7 dividido por 3. 7 dividido por 3 dá 2, e 2 vezes 3, 6. Então vai sobrar 1. Quando sobrar 1 aqui, eu não consigo dividir mais por 3. Então eu vou colocar uma vírgula e um 0 aqui. 10 dividido por 3 é 3. E 3 vezes 3, 9. Que vai sobrar novamente 1. Que a gente vai colocar novamente um 0 aqui. A gente vai dividir por 3 vai dar 3. Que vai dar, 3 multiplicado por 3 novamente dá 9. E assim por diante. Vocês já devem ter entendido. Então, a dízima periódica aqui vai ser 2,3333, que aqui eu vou representar por 2,3 barra. Com a barra em cima do período aqui na dízima. Eu posso representar também dessa forma. Em vez de colocar 33333 e colocar reticências no final. Na letra C, a gente tem 5 sobre 11.
usando novamente o algoritmo da divisão. 5 dividido por 11. A gente não consegue dividir 5 por 11, então a gente vai colocar um 0 depois do 5, um 0 e uma vírgula no resultado. 50 dividido por 11 dá 4. 4 vezes 5, perdão, 4 vezes 11, 44. 44. Sobra 6. 6 a gente também não consegue dividir por 11. A gente consegue dividir 60. A gente pode colocar um 0 aqui. 60 dividido por 11 dá 5. 5 vezes 11, 55. Então, 55 aqui. Vai sobrar 5 novamente. 5. A gente não consegue dividir 5 por 11. Coloca um 0. 50 dividido por 11 a gente sabe que vai dar 4. Que vai dar 44. Vai sobrar 6 novamente. E assim por diante. Perdão, eu coloquei ali um 5. Não era um 5, era um 4. 6. Que aqui quando eu colocar 6 eu vou dividir por 60. Aí aqui vai aparecer 5. E você já deve ter notado que aqui vai ficar aparecendo 4 e depois 5, 4 e depois 5. O período dessa dízima é 45. Essa fração também representa a dízima 0,45. E agora eu vou colocar a barra sobre o 4 e o 5 porque os dois são os períodos da dízima. Na segunda questão do dia 28, a gente tem a expressão, a gente tem expressões que a gente quer o cálculo dessas expressões. A primeira é 19,6, aqui eu esqueci o vírgula 6, mais 3,04 mais 0,076. Bom, para somar essas expressões, a gente pode fazer ela a cada dois termos, é a forma mais fácil. A gente pega os dois primeiros termos, soma, depois soma com o terceiro termo. 19,6 mais 3,04. Somando essas duas expressões, fica 3 mais 9, 12, 2. A gente soma com o próximo termo da 6. Aqui para baixo direto. 7 mais 4 é 11. 1 vai 1. 6 mais 1, 7. Aqui fica 2. E aqui fica 2. Então, esse é o resultado. 22,716. Na letra C, a gente tem 13 mais 4,32 mais 0,05. Somando novamente dois pares de termos, 4,32. A gente tem 17,32. Soma com o último, que é 0,05. A gente vai ter... Aqui fica 7, 3, 17. 17,37. As atividades do dia 29 envolvem potências e raízes quadradas. A primeira questão fala um pouco sobre o que é uma raiz quadrada e nos traz duas perguntas. A primeira pergunta é: raiz de 3 é um número irracional? Isso é uma afirmação. É verdade dizer que ele é menor que 3? E a resposta para essa pergunta é sim, ele é menor que 3. Ele é menor que 3 porque a raiz quadrada de um número é sempre menor que ele. Então, a raiz quadrada de 3 vai ser sempre menor que 3. A segunda pergunta é: a raiz quadrada de 4 é igual a 2? E a resposta também é sim. Porque 2 ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, é igual a 4. Então, se 2 elevado a 4, se 2 elevado ao quadrado é igual a 4, 2 é a raiz quadrada de 4. Essa é daí que vem a definição. A segunda questão pergunta de qual número 5 é a raiz quadrada. Bom,
Para a gente descobrir, a gente vai elevar 5 ao quadrado. Elevar 5 ao quadrado é multiplicar 5 por 5. A gente vai encontrar 25. Então, a resposta seria 25, já que a raiz quadrada de 25 vai ser 5. E da terceira questão, pergunta qual número colocar no lugar de n para que essa igualdade seja correta. A gente tem a expressão raiz de n igual a 7. E a gente quer descobrir, na verdade, de qual número 7 é a raiz quadrada, né? Então a gente só precisa multiplicar 7 ao quadrado, só precisa fazer 7 ao quadrado, né? Que é 7 vezes 7, que vai dar 49. E a gente encontra que n, nesse caso, n vai ser igual a 49. É isso, espero que todos estejam bem e até a próxima aula.